Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui a nossa gravação, nosso 6º dia de aula de Teologia Sistemática 3, Cristologia e Soteriologia. Estamos trabalhando agora na parte 5 do livro-texto do Wayne Grudem, nas aplicações da doutrina da redenção, e agora o módulo anterior, o primeiro módulo, nós dissecamos os slides e agora a gente vai mergulhar no livro-texto. Mas antes de mergulhar no livro-texto, irmãos, deixa eu fazer umas perguntas aqui para vocês. Agora é a nossa segunda parte. Vamos lá. Por que, no caso, o Grudem, ele chama essa parte do livro de a doutrina da aplicação da redenção? Não poderia ser a doutrina da aplicação da expiação? Seria porque a graça comum, ela seria um início que Deus usa a graça comum para que os homens sejam, de alguma forma, redimidos? Tá, o que mais? Eu entendo. Vocês entenderam minha pergunta ou não? Eu estou falando o entendo. seguinte, por que chamar aqui de aplicação da redenção? Mas não poderia ser aplicação da expiação, ou aplicação da propiciação, ou da reconciliação? Eu admito que, dentro dessas duas terminologias, expiação e redenção, elas sejam mais significativas. Mas eu estou fazendo essa pergunta mesmo para gerar aqui um debate com vocês. Eu entendo que ele fez isso porque... Pastor, cortou sua voz aqui. Cortou? Para os irmãos cortaram também, não? Não. Acho que foi a sua internet, pastor. Mas não tem problema. Eu disse, pastor, que não poderia ser a doutrina da aplicação da redenção, ou da expiação, ou da propiciação, ou da reconciliação, sabendo que expiação e redenção são terminologias mais fechadas. Mas eu estou aqui fazendo essa pergunta porque eu quero gerar um debate aqui com vocês, de propósito. Então, Júnior? Eu falei que eu entendo que ele escolheu o tema maior como aplicação, doutrina da aplicação da redenção, porque ele entende que a redenção seria o sistema maior. O sistema está incluso, vem expiação, vem justificação, como fala, esqueço outro item. Propiciação. Propiciação está dentro dessa de forma secundária da redenção. Ele pegou, acho que a redenção como um guarda-chuva maior. E os outros dentro. Eu entendi assim. Sim, de fato, a redenção, na perspectiva do Grudem, é o guarda-chuva maior. Sim. Por isso que é a aplicação da doutrina da redenção. Mas eu fiz a pergunta porque na aula passada, que trabalhamos sobre a expiação, nas aulas passadas, eu falei que dentro da expiação nós tínhamos a propiciação, nós tínhamos a reconciliação e tínhamos também o quê? A redenção. Então, agora falando um pouco sobre essa matéria, eu fiz essa pergunta porque se chamássemos a doutrina da aplicação da expiação como grande chapéu, a redenção está dentro dela também. Não teria problema, não. Né? Não teria problema. Eu admito que, assim, eu não estou querendo levar vocês a dúvida nem a nada, mas eu estou pegando termos, chaves, para poder levar vocês a uma linha de raciocínio. Eu quero acreditar que o Grudem, como outros teólogos não fazem isso, mesmo sabendo que a expiação é esse guarda-chuva maior, em que a redenção está aqui debaixo, mas essa outra redenção abre-se também um guarda-chuva menor, que essas outras doutrinas, como graça comum, como adoção, como justificação, está debaixo da redenção. Mas a principal razão não é nem por causa dos guarda-chuvas, é por causa da ótica, é do foco, é da tônica. Eu acredito que a expiação, quando falamos sobre a expiação, e
o foco fica na obra de Deus. O foco fica na pessoa de Jesus. O que Jesus fez por nós. E quando falamos na obra da redenção, é como essa obra de Jesus nos atinge. E aí o foco fica no ser humano. Ou seja, a tônica muda. Tudo é Deus quem faz, mas é a obra pela qual Jesus faz que nos atinge. E é a obra pela qual nós somos atingidos por essa graça salvífica. Então, a tomada de decisão, eu diria, e a tônica, fica mais ou menos assim. Quando eu trato sobre a expiação, eu vejo o próprio Deus realizando algo em favor do homem. E quando eu vejo também a redenção, é o próprio Deus também agora abençoando o homem. Então, é uma tônica diferente. Vocês conseguem compreender? Conseguem notar? Uhum. Quando eu falo a doutrina da aplicação da redenção, isso tem a ver comigo. É como se nós estivéssemos recebendo, e agora o foco é o homem, não porque ele é a causa, mas porque ele é o destino daquela obra. Mas o foco é ele. Na redenção, de fato, não porque nós temos o poder da autorredenção, mas por isso que é a aplicação dessas doutrinas. Já na expiação, o foco é o próprio Deus fazendo tudo por nós. Tudo bem? Uhum. Tranquilo? Deu para tentar É um ponto elucidar de alguma vista, né? coisa? Que é a vista de um ponto. A gente está vendo do ponto de Deus e do homem. Exatamente, é o ponto de vista, exatamente, pastor. Por isso que eu falei que a tônica, a perspectiva, seria essa questão do ponto de vista, exatamente. Na expiação, destaca-se mais o ponto de vista de Deus. E na redenção, aquilo que acontece com o homem. Então, são pontos de vistas. Mas essas duas obras, elas se completam. Por isso que quando nós trabalhamos sobre a expiação, eu disse que quando entendemos a obra da expiação, naturalmente entendemos a redenção. Que tipo de redenção? A redenção que Deus realiza. Quando nós estudamos a aplicabilidade da doutrina da redenção, destaca-se o quê? Como essa obra que Jesus gerou é apresentada sobre nós. É o foco. É a ótica, tá bom? Só quis enriquecer um pouco o comentário. Outra coisa que eu ia perguntar para vocês. Nosso querido irmão Gruden, como outros teólogos, chamam de doutrinas da redenção. Mas poderíamos chamar também de doutrinas da soteriologia? Claro. Sim. Sim. Salvação, né? O que seria soteriologia? Salvação. Doutrinas da salvação. Ou seja, o pacote da salvação está várias coisas. Então, chamar essa matéria de soteriologia ou de redontologia ou de doutrinas da redenção não estaria errado, tá bom? Só para poder trabalhar aqui com vocês essas ideias, tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos lá então no livro-texto? Agora vamos ler um pouco o livro, vamos fazer alguns apontamentos, porque aqui eu achei bem legal essa parte. Página 549 da versão antiga. No seu caso, Júnior, que página que é o capítulo 31? E Maísa? O meu aqui explica a graça comum, 31, capítulo 31. Mas que página que é? Página 585, eu acho. 581, 2, 3, 4, 85, 885. 585, tá bom. 800, Maravilha. 885. Ah? 885. Ótimo. Então, para os alunos que estão com a nova edição, 885, para nós, 549, tá bom? Então, Pastor Johnny, tenha bondade, leia para nós desde o começo, por gentileza, porque agora eu vou ler aqui essa página e depois a gente vai ficar lendo cortes apenas para a gente fazer os debates aqui em classe.
Combinado. A graça comum. Quais são as bênçãos que Deus dá a todas as pessoas, tanto a crentes como a incrédulos? Explicação e base bíblica. A introdução e definição. Quando Adão e Eva pecaram, tornaram-se merecedores de punição e separação eternas da parte de Deus. Gênesis 2:17. Do mesmo modo, quando os seres humanos hoje pecam, tornam-se sujeitos à ira de Deus e à punição eterna. O salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6:23. Isso significa que uma vez que as pessoas pequem, a justiça de Deus só pode requerer que sejam internamente separadas dele, impedidas totalmente de experimentar qualquer benefício de sua parte, e que vivam para sempre no inferno, apenas recebendo eternamente sua ira. Deveras, foi isso que aconteceu aos anjos que pecaram, e o que merecidamente poderia ter ocorrido a nós também. Abre aspas, Deus não poupou anjos quando pecaram Deus não poupou anjos quando pecaram. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Fecha aspas, 2 de Pedro 2:4. Mas, de fato, Adão e Eva não morreram imediatamente, embora a sentença de morte começasse a produzir efeito em suas vidas no dia em que pecaram. A execução total da sentença de morte foi adiada por muitos anos. Além disso, até hoje, milhões de seres de seus descendentes não morrem e vão para o inferno assim que pecam, mas continuam a viver por muitos anos, usufruindo de incontáveis bênçãos neste mundo. Como pode ser isto? Como pôde Deus continuar a dar bênçãos a pecadores que merecem unicamente a morte? Não apenas aqueles que no final das contas serão salvos, mas também aos milhões que nunca serão salvos, cujos pecados nunca serão perdoados? Bom, a resposta a essa pergunta é que Deus outorga a graça comum. Podemos definir graça comum da seguinte maneira: graça comum é a graça de Deus pela qual ele dá às pessoas inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. A palavra comum aqui significa alguma coisa comum a todas as pessoas, não restrita aos crentes ou aos eleitos. Para a distinção da graça comum, a graça de Deus que conduz as pessoas à salvação é frequentemente denominada graça salvífica. É claro que quando falamos a respeito de graça comum e de graça salvífica, não estamos concluindo que há duas classes diferentes de graça no mesmo Deus, mas apenas que a graça de Deus se manifesta no mundo de duas maneiras diferentes. A graça comum é diferente da graça salvífica em seus resultados. Ela não conduz à salvação em seus recebedores, ela é dada igualmente a crentes e incrédulos, e em sua fonte, ela não flui diretamente da ação resgatadora de Cristo, porque para os incrédulos, a morte de Cristo não representou remissão alguma. Portanto, tampouco eles se tornaram merecedores das bênçãos da graça comum. Entretanto, sobre este último ponto, é necessário dizer que a graça comum flui indiretamente da obra redentora de Cristo, visto que Deus não julgou o mundo imediatamente quando o pecado se introduziu, porque ele planejou finalmente salvar alguns pecadores através da morte de seu filho. Muito boa essa explicação. Querem fazer algum comentário? Ficaram com dúvida em alguma frase? Eu fiz questão de ler toda essa parte, porque eu achei que uma parte muito bem explicada, muito bem defendida, muito lúcida, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser que algum irmão fique com alguma dúvida sobre o assunto. Não, eu acho que está bem claro aí. Eu só vou fazer um apontamento em assunto que não tem muito a ver aí. O versículo aí de Pedro, que o diabo está preso, né? Pelo que ele fala aí. Sim, é que, ao mesmo tempo, ele quer fazer aqui só aquela distinção de uma condenação com aquele que peca e com outros que somos nós que pecamos, essa condenação aparentemente tem uma pausa maior, um tempo maior. E, de fato, na nossa perspectiva, isso tem lógica.
Nós não sabemos como foi o processo do julgamento de Deus e da maneira em que ele expulsou o diabo e os demônios dos céus. Quanto tempo isso demorou, como foi. Mas uma coisa é fato, ele foi expulso e não houve chance para eles. No entanto, para nós, houve um julgamento, mas assim, nós notamos que Deus ele estende a sua misericórdia, né? É uma incógnita, é uma dúvida que pode nascer, né? Mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma verdade, né? E, bom, tirando essa questão, querem fazer algum comentário, meus irmãos? Não. Joia, então maravilha. Bom, aqui a questão agora, eu quero fazer alguns... sobre o livro, né? Eu vou, antes de lermos algumas partes aqui, eu quero aguçar os sentidos dos irmãos com algumas coisas que eu escrevi. Nós, por sermos filhos de Deus e sabermos que as coisas de Deus não são as coisas dessa vida, nós acabamos, muitas vezes, fazendo uma separação inconsciente da vida espiritual da vida física. E admito que, num primeiro momento, é muito difícil discernir essas duas realidades. Que é muito difícil sermos piedosos, sermos ali consagrados desse mundo caído, que nos atrai, que nos puxa, que nos ilude, que nos seduz. Sejamos honestos, irmãos. Estamos aqui numa classe de adultos. Mas a sedução do mundo ela é muito forte. Ela é forte sobre todos nós, mas em alguns momentos da nossa vida parecia que se tornava mais forte ainda, principalmente na adolescência, na juventude. Principalmente nesse momento em que os nossos hormônios estão em plena ebulição, é difícil de controlar os pensamentos, a cabeça. Ou seja, se não é a conversão genuína, a gente não consegue prevalecer. Então, diante dessa dimensão, dessa batalha que existe, ela é real, desse diabo sutil, sedutor, desse mundo caído, das propostas da nossa natureza e, ao mesmo tempo, da vida espiritual, a gente acaba vivendo, eu diria, uma vida um pouco mais isolada por pura preservação. Não é assim, irmãos? Nós acabamos criando um medo do mundo e ensinando esse medo aos outros, ora porque as Escrituras diz, como está em João, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Logo, a gente se blinda sobre isso e ensina os outros, porque dessa forma, sendo afirmados e sendo conduzidos no ambiente de igreja, a gente consegue vencer mais um dia, mais uma tentação, mais uma semana. Ou seja, é uma verdade, há uma batalha. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque ao refletir sobre essa aula de hoje, e aqui eu estou falando para seminaristas, a gente não pode perder de perspectiva esse plano maior. Nós não podemos esquecer dessa batalha, dessa luta, porque não é o fato de estarmos no seminário que estamos imunes às tentações e às quedas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é o fato de você ser um pastor e nem o fato de você ser usado por Deus. Pelo contrário. Quem é o instrumento de Deus, a luta será muito maior sobre ele para que ele não deixe, para que ele não continue sendo. Porque se alguém odeia um pastor, é o diabo. Porque nós somos aqueles, de fato, que saqueamos o inferno. E não só o pastor, mas obreiros consagrados. Nós incomodamos as trevas e marcamos a vida de muitos. Logo, há uma fúria infernal contra esses que realmente estão na luz. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos perder esse vínculo maior de que a força de Deus e a graça de Deus vai ser sempre maior do que toda a fúria das trevas, todo o ímpeto do mal e toda a natureza nossa caída. A gente não pode baixar a guarda, não pode perder a continência, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode viver uma vida, como eu vou explicar para você já, reducionista. Porque a gente se fecha nos nossos guetos, e aí a gente começa a fugir do mundo,
E tem hora que tudo que interessa para nós são as coisas de Deus, da igreja, do reino de Deus, da igreja, da família e tal. E quando vai ver, a gente acaba vivendo no nosso gueto, no nosso cafofo gostoso, e a gente acaba vivendo uma vida, eu diria, sem produzir mais diante daquilo que Deus deseja para nós. E por que eu estou falando isso para vocês antes de fazermos os apontamentos aqui? Porque a gente já viu há pouco nos slides que há um domínio físico, há um domínio intelectual, há um domínio criativo, um domínio social, um domínio religioso. Essas questões estão sobre todos. E nós não podemos ser reducionistas. E por que eu estou falando tudo isso com vocês? Ao estudar sobre a graça comum, uma coisa que eu quero que vocês coloquem em pé de igualdade, como o autor aqui coloca, que é tudo graça. Que é tudo graça. É graça salvífica misturada com graça comum. Ele está trazendo aqui luz para nós dessa separação. Mas agora, tentem olhar que a graça comum e a graça salvífica também estão sendo derramados sobre todos. No entanto, só os salvos darão ouvido à graça salvífica. Tudo bem? Não é assim? Mas percebam, por que eu estou falando tudo isso? Nós, como povo de Deus, que fugimos do mundo, que temos medo do mundo, de medo do diabo, tem vezes que a gente não vive uma fé religiosa literalmente reducionista, uma igreja enclausurada dentro de um gueto, um grupo que se tem a sua autopreservação, e a gente tem medo de, quem sabe, fazer coisas novas. E por que eu estou falando isso, irmãos? Uma coisa que eu acredito, que se essa graça de Deus veio sobre todos, e nós temos o Espírito de Deus, nós deveríamos ser muito mais protagonistas em muitas coisas, como igreja. E é isso que eu queria, antes de trabalhar um pouco mais aqui no texto, deixar para vocês. Porque eu acredito, eu escrevi aqui, a igreja deveria ser o maior útero de protagonismo e de espiritualidade em todas as áreas. A igreja de Jesus deveria ser a coisa mais significativa na Terra, em qualquer geração. Por quê? Pensem assim, se a graça comum está sobre todos os seres humanos, há uma graça poderosa, espiritual e salvífica sobre os salvos. Por que a gente pega e se agarra apenas à graça salvífica e a graça comum a gente deixa de lado? Não está certo isso. Sem que percebamos, a gente faz isso. E aí, por que eu estou trabalhando aqui a igreja? Porque eu estou falando aqui no conjunto, não estou falando no indivíduo. E o que eu quero deixar como uma centelha de esperança? Que a igreja deveria ser esse maior útero de espiritualidade, e de fato nisso ela é, mas ao mesmo tempo de inteligência geral na vida. De que forma? Na ciência, na filosofia, na sociologia, na saúde ou na medicina, na economia, na gestão pública, na moral e na ética, no juizado. Ou seja, as pessoas deveriam ver na igreja esse útero fabuloso, dizendo: precisamos aprender mais sobre ética. Vamos aprender na igreja porque eles são campeões sobre ética. É assim que acontece? Não. Na questão da filosofia, debates de inteligência, debates lógicos, a igreja deveria ter essa capacidade. Por que eu estou falando tudo isso? Quando nós olhamos para as páginas da Bíblia, a gente vê servos cheios do Espírito Santo sendo protagonistas nos seus tempos. Vamos colocar aqui 4 jovens, Daniel e seus 3 amigos. Vamos colocar um outro jovem, que é José do Egito, lá no Egito. E o que eu queria deixar aqui como uma centelha de esperança, irmãos? Porque se nós somos o corpo de Jesus na Terra, nós não podemos se limitar apenas às questões da espiritualidade. O problema está que muitas vezes, muitas igrejas entram com essa temática e se enveredam para construir um mundo melhor nessa vida. E se esquecem da sua grande jornada, que é outra questão. E aí se perdem. E porque se perderam, eles não querem sequer voltar a tocar nesse assunto. Então, se nós temos a graça comum e nós temos o poder do Espírito Santo, nós deveríamos ser os maiores produtores de algo especial na Terra para a glória de Deus. Eu sei que pensar assim pode ser até um pouco de prepotência, mas eu sei que Deus jamais deixaria
tudo a igreja, mas o que eu gostaria de falar é que se a igreja ela é a instituição mais brilhante que Deus projetou no universo e revelou, porque era um mistério que estava oculto, e por meio da igreja, o texto sagrado paulino diz que a multiforme sabedoria de Deus é revelada em toda a terra, a gente tem que fazer com que isso seja notável, notório. E a gente não tem que ter um medo do embate, porque, ao mesmo tempo, o que acontece? A gente acaba limitando tudo da igreja à questão da espiritualidade e ficamos no nosso gueto, pensando apenas em preservar a nossa comunidade, sem querer construir algo mais ousado. Então, eu penso que, ao refletir sobre a graça comum, nós, como corpo de Cristo, poderíamos ser mais ousados e muito mais especial nessa dimensão da graça salvífica. Eu sei que isso é uma questão muito mais abrangente, mas fica aqui uma dica para vocês. Por que eu digo isso, irmãos? Porque muitas vezes a gente acaba tendo uma visão um pouco pequena com relação à expansão do reino e o governo do reino, sabendo que o nosso reino não é aqui, mas divulgar o reino e expandir o governo de Deus nessa terra é o nosso dever. Nesse mundo caído, nós precisamos construir jardins, de todas as formas, tentando replicar um pouco do Éden, da mesma forma que acontece conosco, e criando cada dia uma igreja, eu diria, muito mais ousada. Antes de ir para os apontamentos aqui, para abrir para perguntas com vocês. Porque nasce uma pergunta. Por que não somos isso que eu acabo de dizer? Por que falta, muitas vezes, essa graça divina mais ousada sobre todos nós? Porque nós não exploramos mais a graça comum. Será que a culpa é de Deus? Ora, se fosse, ele não derramava graça comum sobre todos, inclusive sobre sua igreja. Pode ver que o próprio Deus, com relação ao seu povo e sua igreja, derrama dons espirituais. Ou será que é o diabo quem impede a igreja? Ou será que somos nós mesmos? Na minha opinião, uma das coisas é que nós temos uma fé muitas vezes muito reducionista. E o diabo, querendo impedir esse protagonismo da igreja, faz com que a gente fique, eu diria, satisfeito nos nossos cafofos, nas nossas crendices ou no nosso jeito de viver a igreja. Tá bom? E aí? O que vocês têm para me dizer? Vamos lá, Júnior. Eu estou vendo Júnior assim. Eu entendi o que você falou, a sua proposta, toda a sua fala. Ou meus devaneios. Não. É positivo, você falou muito bem. Acontece o seguinte, eu vejo alguns aspectos. Primeiro, a gente se autopreserva por alguns aspectos. Primeiro, a gente, na questão da santidade, a santidade é o separado, né? Então a gente às vezes confunde, não quero ir para aquele grupo. Fui para uma festa ali, sabe o que é do mundo. Eu não vou porque a gente confunde o pecado com a pessoa. E aí não quer se juntar. Então, a autopreservação, não vou porque lá é outro estilo, eles gostam de outras coisas que vai contra a minha fé, minha crença. Então, as pessoas, a autopreservação não vai, não ousa ir ali, e que ali ele pode levar luz. Então, esse é um aspecto, né? Que não está errado, né, Júnior? Sim. Porque imagina, ainda mais nessa sociedade permissiva, um jovem fala, pastor, eu não quero ir, porque senão vou me perder. Você vai falar o quê pro jovem? Não, filho, pode ir, fica tranquilo, Deus vai ser contigo. Aí pronto. Sim. Essa autopreservação não é errada. Sim, mas nessa questão, esse é um aspecto que eu tô falando. Às vezes você tem oportunidade de estar ali. Você tem que ser luz. Sim. Alguém te chama de sua família, vou num casamento. Não vou não, porque família, todo mundo não é cristão. E tem, entendeu? Então a gente aí já é outro aspecto, né? Com a sua fala eu consegui entender. Então se limita, e sendo que ali você não precisa ir lá para ser pecador, mas você pode ir ali para a sua vida, levar alguma mensagem, alguma coisa, você pode ali ser luz. E o segundo aspecto é que a gente tem uma certa, a gente perde entusiasmo. A gente vê as pessoas tão não receptivas ao evangelho que você não tem o entusiasmo de compartilhar com a pessoa.
Eu acho que Sim, você falou sim. muito bem. Então, a ideia da gente viver como um monge, dentro de uma caverna, com nossos valores, se autopreservando, e vive o clubinho da Luluzinha, você entendeu? E eu acho que a igreja também, ela também tem uma questão no coletivo que atinge a gente, a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela sofre também, sofre essa mudança, porque a igreja, ela introjeta da gente esse formato, e a gente vai conviver de acordo com Com aquilo essa que a perspectiva. gente Então, você está falou muito bem acostumado, né? mesmo, é um gueto, Para pensar, né? o que eu quis deixar aqui como proposta, Júnior, para você, para o pastor Johnny, para o Dio, para a Maísa, para a Mancleusa, e para aqueles que um dia forem ver essa aula, é o seguinte: é olhar para a graça comum que Deus derrama sobre todos e não limitar que ela também está sobre nós de forma abundante. Porque muitas vezes eu sei que existem momentos da nossa vida em que o pecado está aflorando, eu estou em crises, de repente eu não estou bem, eu tenho que me preservar. Então a vida monástica, nesse momento, ela é necessária. Eu preciso me enclausurar para buscar Deus para me fortalecer. Mas muitas vezes nós começamos no momento buscando a Deus, isso se torna tão gostoso, e aí vamos para uma igreja, vamos para um culto, vamos. E aí a gente fica na nossa redoma e no nosso gueto, e sem perceber, esse cafofo, e eu chamo de cafofo de propósito, ele é tão bom que a gente mal prega o evangelho, porque a gente está no meio de crente o tempo todo, e quando a gente vê um dos nossos se perdendo, a gente só quer trazer ele de volta. Sim. E aí a gente esquece que nós não fomos chamados apenas para fazer a manutenção da fé, que a manutenção da fé, ela é importante. Sim, mas nós fomos chamados para o quê? Para levar uma mensagem de transformação. Agora, olha como isso é delicado. E é por isso que eu estou falando para seminaristas. Porque nessa mensagem de transformação, ou nessa obra de transformação, nós temos uma missão, que ela é espiritual. Sim. Mas ela se deságua na vida toda de todas as pessoas. Sim. Então, quando a gente começa a se enveredar para uma mensagem espiritual e a gente começa a crescer, aí nasce naturalmente muitas necessidades dentro da comunidade. Aí a gente começa a fazer uma obra social. Aí, sem que a gente perceba, a igreja, ao invés de ser uma igreja agora que atua poderosamente no evangelismo e na libertação espiritual, vira uma igreja assistencialista. E aí ela gosta, porque a mídia gosta da obra que a gente faz, e a gente perde o foco e o propósito. E aí, porque a gente perdeu o foco e o propósito, como muitos perderam, a gente fala, tá vendo, não vale a pena fazer isso. E aí a gente volta para o gueto, se torna reducionista. E é isso que eu quis passar para vocês, por quê? E aí, continuando a minha linha aqui, eu vou deixar os demais falarem, que Israel, quando ele se tornou reducionista, Israel fez isso. veio a divisão do reino. Quando esse reino se tornou reducionista, Deus levantou a sua escola dos profetas para tentar sacudir o povo, mas não teve jeito, veio o cativeiro. Quando a igreja se torna reducionista, a gente vira dogmática, institucionalizada, e a história vai se repetindo. Então, por isso que eu acredito que, como que a gente pode preparar o nosso coração? Porque eu estou falando isso, irmãos, aqui nós estamos numa escola de teologia. Humanamente falando, pelo tamanho da nossa igreja, nunca era para a gente ter uma escola de teologia. E eu não vejo a hora de poder fazer mais coisas. E é isso que eu quero que vocês entendam, que não me sinto melhor por isso, mas isso é uma questão de vocação. Mas o que eu quero dizer, irmãos, eu acredito que se a igreja, de fato porque ela de fato é, o corpo de Cristo na Terra, nós precisamos fazer muito mais obras para Deus, espiritual, que atinge a sociedade de uma forma muito mais poderosa. Aonde tem uma obra das trevas, e por isso que eu falei, as pessoas, quando elas fossem falar sobre moral e ética, elas deveriam procurar as igrejas em primeiro lugar. Nós deveríamos ser os melhores do mundo sobre esse tema. Quando as pessoas viessem falar sobre gestão pública, como que se administra gestão pública, elas deviam procurar na igreja como que a gente faz ação social de verdade e não assistencialismo. Porque hoje, por exemplo, nós temos um trabalho na nossa igreja que é dar cesta básica. O que nós estamos fazendo na igreja hoje, e já desde o início da pandemia, é só uma caridade, irmãos. O que eu estou fazendo não é um trabalho social.
Hoje, nossa igreja não tem uma estrutura tão grande para fazer uma coisa maior. Mas por que eu estou falando isso? Eu sei que muitas vezes a gente acaba se perdendo no social. E a função da igreja é espiritual. Mas em nome do espiritual, a gente acaba não fazendo nada. E a gente fica feliz nos nossos cultos de glória. E aí a gente não impacta o reino. E o que eu quero dizer para vocês? Por isso que eu falei para vocês, na ciência, irmãos, quantas vezes a gente é desafiado a pegar os sábios da nossa igreja e botar eles na faculdade, para eles se tornarem os melhores cientistas de Cristo. Não, muitas vezes a gente tem medo, fala, não, ele vai se perder. Vai nada. É onde entra a nossa função pastoral e de docência, de encher essa ovelha de energia, de inspiração e de orar, preparando ele para ele ir para o mercado, para a universidade, lá ser o novo Einstein e cristão. Exato. Cristão. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, quando eu falo de gestão pública, irmãos, pode ver como que a gente se perde, os deputados nossos... Né? É uma vergonha. Então, por isso que eu estou falando para vocês. Agora, como que eu enxergo que é o caminho para a gente startar isso? Na minha opinião, para a gente ir para o livro. Em primeiro lugar, a educação. Assim, que tipo? É a educação espiritual. Pode ver que a igreja, quanto mais ensinada positivamente, mais profundidade da palavra ela tem e mais frentes ela desbrava. Sim. Em segundo lugar, educação social mesmo. Aí entra o quê? A postura de criação de colégio, creches, universidades, faculdades, seminários, porque dessa forma você prepara com o temor de Deus, como eu disse, irmãos, porque é muito fácil, pode ver na história da igreja, irmãos, uma igreja cria uma faculdade, passa o tempo, a faculdade passa a ser o carro-chefe da igreja, é um monte de pessoas cristãs nominais que se perdem ao longo do tempo, porque a prioridade que era espiritual vira agora social. Protagonismo, então, na minha opinião, se mantendo nas bases, eu quero acreditar que essa é a forma. E dessa forma a gente vai construindo o quê? E expandindo o reino de Deus e o governo de Deus na terra, fazendo os jardins e preparando esse mundo para a nova Canaã, dizendo, olha, se nós conseguimos êxitos na espiritualidade, na ética, na moral, na ciência, na economia, em várias outras áreas, é por causa do Cordeiro. E a nossa meta é o Cordeiro. E sabemos que tudo que fizemos aqui de belo e bom, vamos deixar para as outras gerações, mas a grande meta é lá, não é aqui. Então, eu deixei essa centelha aqui com vocês, porque, na minha perspectiva, quando nós vivemos dentro do nosso gueto reducionista, aí a gente perde o que? Uma fé expansionista, segundo os valores de Deus. E a minha proposta aqui era essa, lembrar, irmãos, que um dia, quem sabe, dentro das nossas igrejas, vão estar ali os maiores economistas do país, Sim. Os maiores cientistas do mundo. E aí a gente muitas vezes está querendo fazer com que essas pessoas virem o quê? Crente missionário. Não. Deixa eles expandir o reino por meio da ciência. Sim. Seminaristas vão fazer seminário para a gente preparar essas pessoas, os maiores músicos, no sentido de mudar o panorama até da música secular, porque hoje, quando a gente tem medo de ouvir música, porque hoje é só porcaria, não dá para ouvir música. Não dá para assistir uma peça, a gente não pode chegar na igreja e falar, irmãos, olha, tal coisa, assistam tal coisa, pô, pastor, você assiste novela mexicana, temporada, é difícil porque tem tanta porcaria. Então, vocês entendem que quando os valores do reino estiverem de uma forma expansionista, eu acredito que a gente vai estar fazendo valer essa graça especial salvífica dentro dessa graça comum, porque a gente deixa a graça comum aonde? Deixa com os ímpios. Aí a gente fica no nosso gueto e quando a gente vai aprender alguma coisa sobre ciência, economia, a gente vai aprender com os ímpios. Protagonismo. Estou dizendo que a gente seria o mestre em tudo, até porque eu creio que Deus não deixaria com que nós fôssemos a cereja do bolo da humanidade. Não é isso. Mas eu acredito que se a igreja é a maior instituição de Deus na Terra, e eu creio que ela é, a gente tem que orar para que ela se torne essa noiva adornada, belíssima, espiritualmente, com valores do reino, mas se propague de uma forma belíssima na nossa sociedade. Deixo aqui essas palavras como um incentivo para os meus irmãos, tá bom? Pastor Johnny, Maíssa, Mancreus e Gil, falem um pouco, que o Júnior já falou a parte dele, senão a gente não vai para o livro texto. Só um exemplo, é Harvard, né? Harvard começou os fundadores protestantes.
Como você falou. John Harvard. Harvard, a universidade, né? Então, a questão é... Mas, ao mesmo tempo, né, Júnior, quando a gente comenta isso, eles mudaram o curso, né? Hoje já não é mais o propósito. Você percebe como a manutenção é difícil? É por isso que eu falo, tem o diabo, tem as nossas vaidades, mas é isso, Júnior. Eu quero acreditar que seria algo assim, sabe, irmão? Vamos sonhar com isso. Eu penso, né, que algumas áreas da igreja a gente pode atuar e deve atuar. Né? Que Deus nos dê graça. Tá bom? Pastor Johnny, Gil, irmão. Eu concordo também, não tenho dúvida. Só que assim, eu vejo que tem um problema dentro de casa que precisa ser rompido, né? Assim, eu lembro que na minha conversão, muito do que se pregava era justamente isso, né? As coisas lá de fora não nos cabem, a gente não pode estar inserido lá, mas também assim, né? Não pode estar inserido, mas o que a gente está fazendo para mudar? Não tem nada que se faça. Então, eu acho que, nesse aspecto, uma geração inteira foi doutrinada nisso. E eu me incluo nisso, com certeza. Então, assim, havia um receio brutal. Essa conversa que o senhor está tendo com a gente aqui é muito pertinente, porque ainda ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre algumas coisas, e em especial sobre educação. Eu estava vendo um podcast da Brasil Paralelo, de algumas escolas que estavam resgatando uma metodologia que era aplicada no passado, de ter uma sala de aula apenas com meninas e uma sala de aula apenas com meninos. Não estou falando que está certo ou está errado, mas assim, eles buscavam um resgate ali que de fato colocavam na cabeça das meninas aquilo que elas de fato precisam para o seu crescimento pessoal, profissional e assim por diante. Até porque homem e mulher intelectualmente funcionam de modo diferente. Então, o menino tem uma cabeça um pouco mais racional, mas esse racionalismo dele, ele começa a ter uma percepção mais clara, acho que a partir dos 8 ou 9 anos, cientificamente falando, que eles estavam mencionando. E a menina é um pouco mais cedo. Enfim, e deu super certo, tá? Esse método que eles estavam utilizando, não apenas deu certo, como outras 20 escolas adotaram isso, e além disso estava buscando um resgate da paternidade, que é uma coisa que se perdeu também ao longo do tempo. Para não ficar confuso aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente, ao longo de toda essa caminhada de fé e etc, talvez o mundo colocou tanto medo dentro da igreja, que a igreja se sentiu acuada, a gente ficou dentro do nosso grupinho ali, como o próprio Júnior mencionou, né, as luluzinhas, e assim, estamos bem aqui, vamos ficar do jeito que está, e não vamos ser relevantes na sociedade. Que aí a gente sente o peso disso hoje, pelo menos a impressão que eu tenho. Agora é óbvio, né? O que o senhor falou faz todo sentido. Eu acho que essa mentalidade precisa ser disseminada nessa geração para que sim a gente possa fazer a diferença lá fora. No meu ramo em especial, me permita bem brevemente, que é a construção, eu consigo contar no dedo pessoas de relevância que sejam palestrantes, que disseminem informação e que, ao passo que façam isso, deixam claro, né? Ou talvez nem tão explícito, que pertencem a um Deus. Eu conheço talvez uma pessoa somente. E olha que eu estou falando de um ramo assim muito atuante na sociedade. Enfim. Pastor, e eu não estou... E foi joia, eu estou fazendo esse comentário, irmãos, mas ao mesmo tempo, como pastor local, e vivendo nessa sociedade permissiva e corrompida, a gente explica um pouco o grupo do Bolinho ou da Luluzinha. Na prática, no ministério, a gente vê pessoas, muitas vezes da nossa família, se enveredando, se saindo, e outros que se decepcionam por causa de crentes mau caráter, e aí a gente tenta trazê-los. Ou seja, a autopreservação acaba sendo um refúgio. É um fato. No entanto, eu só quis dar esse destaque porque eu penso nisso, e eu sei que entre o pensar, o refletir e o fazer há uma grande diferença. Mas é por isso que a gente está aqui no seminário, porque na igreja, se a gente chega com esse diálogo para a igreja, eles vão querer revolucionar, vão querer montar creche, vão querer fazer obra social, vão querer ir para a favela, vão querer dar sopão. Vai durar um mês, cada projeto. Na igreja atual, no contexto social que a gente vive, de pessoas extremamente egoístas e egocêntricas dentro da igreja, porque eles vão fazer o seguinte: quanto que eu estou lucrando com isso? Quanto que Deus está me abençoando? Nada, pastor, nem sopão dou mais.
Aí já Ou seja, a gente vive um momento muito difícil. Então, por isso que o clube, né, reducionista que eu mencionei e que você está falando, que a gente, os pastores que nos cuidaram de nós foram zelosos porque viram muito se perder. Olha os neopentecostais, não As era para ser igrejas. assim. Então, ao mesmo tempo, perceba, a gente acaba também tendo esse discurso mais protecionista, e por isso que eu usei o termo reducionista, porque entre sermos protecionista e reducionista, parece que é a mesma coisa, mas não é. Uhum. O que eu estou fazendo aqui com vocês é o quê? É ser um expansionista. É ser literalmente alguém que sonha. Sim. É alguém que diz o seguinte: Senhor, estamos aqui, ó. Se o Senhor amanhã nos der condições de montarmos empresas, vamos fazer as multinacionais mais brilhantes e vamos dar um viés para glorificar a Deus nelas. Não vamos se perder com o recurso, com o status. Hoje, irmãos, eu até comentava com o irmão sobre alguns pregadores aí da mídia. Irmãos, hoje as pessoas elas querem um pregador da mídia simplesmente porque elas não querem ouvir uma mensagem, elas querem sorrir. É uma crítica que a gente tem que fazer. São pessoas usadas por Deus, Deus está salvando pessoas, mas vocês entendem? Isso é muito complicado. Eu via também o Hernandes Dias Lopes fazendo uma defesa, falando sobre o show gospel. Ele falou assim, irmãos, eu tenho muita dificuldade de enfatizar a questão do show gospel, porque show é para quem? Para nós. E o nosso louvor é para quem? É para Deus. Então, ou seja, olha que sutileza. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que sair desbravando o reino, a gente se perde nas nossas marchas, a gente se perde nas eleições dos nossos candidatos. Vocês entendem como que é difícil? Mas é por isso que eu estou aqui pondo isso daqui para vocês nessa doutrina da graça comum. Entenderam? Sim, sim, Que é para claro. mostrar o seguinte, ó, a graça comum está sobre os ímpios, sobre os outros religiosos, sobre os outros continentes. A gente tem que explorar isso sobre nós. Porque muitas vezes a gente tem medo. E a gente não tem que ter medo. E aqui, para eu concluir, parafraseio as palavras de Paulo. Que tudo que é bom, decente, útil, que seja nobre, e que se alguma coisa semelhante a essa existe, que isso ocupe o vosso pensamento. Nisso pensai. Ou seja, o que Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte, gente, vamos ser ousados como eu sou ousado. Mas vamos preservar o que precisa ser preservado. Não vamos trocar alho por bugalho, mas vamos expandir. E por que eu falei, eu preciso passar essa informação para os meus irmãos? Porque, irmãos, é maravilhoso fazer a obra de Deus. Eu me alegro muito. Eu sou um pastor. É o que eu mais amo fazer. Pastorear e treinar obreiro. Estou dentro do meu escopo. Mas será que todos os que eu vou cuidar vão ser isso? Não, e eu sei que não. E nós até nisso temos dificuldade, porque nós olhamos para os obreiros da igreja, para os vocacionados da igreja, como se eles fossem melhores do que os médicos, os engenheiros. E quem diz que é? São vocações, irmãos. Quem sabe é um engenheiro da nossa igreja que vai ser o gênio, que vai revolucionar o processo de engenharia no mundo. E aí a gente tratou ele como só mais um catedrático. Não. Ele é uma ovelha que a gente tem que olhar para ele, ou para o médico, ou para uma pessoa da gestão pública, e falar assim, não, vamos orar. Porque quem sabe a gente está cuidando de um José do Egito, de um Daniel, de um Mesaque, Sadraque, Abednego, um Salomão. E a gente está simplesmente dizendo, não, porque ele não é profeta, ele não senta aqui conosco. Está entendendo? É claro que dentro da igreja tem os papéis sacerdotais. Mas percebam, é a graça de Deus. E que Deus derrame, né, essa multiforme. Porque, irmãos, olha só. A multiforme graça de Deus deve ser conhecida por todos, por meio da igreja. E é deixando isso. E eu digo isso, irmãos, ó, pastorei uma igreja pobre em Ferraz, mas eu sonho, dizendo, Senhor, estamos aqui, ó. A hora que o Senhor quiser fazer, levanta pessoas, traz recursos. É o que? É uma escola? É uma faculdade? É um colégio? É uma creche? É um hospital? Senhor, estamos aqui. Só não nos deixe nos perder. O que mais, Senhor? E bola para frente, meus irmãos.
né? Então, assim, fica aqui essa dica para vocês, tá bom? Beleza, meus irmãos? Isso que eu estou passando para vocês, eu queria ter gastado 10 minutos só. Rendeu. Bom, vamos lá. Irmãos, eu separei bastante coisa aqui no livro. Querem fazer mais algum comentário, irmãos? Não? Eu grifei muita coisa aqui no livro, então eu vou fazer as leituras Pastor, do meu livro, tá? Pode falar. eu ia acrescentar que nós somos chamados para fora, né? Joia, Gil. Isso aí. Mas com o propósito do reino, não o propósito dessa vida, né? Pode ver, né? Muitas vezes a gente é chamado para fora, aí a gente pega e vai lá para a política, porque fica, poxa, agora eu virei um marajá de Jesus. Se estragou. Como igreja, levar o reino, né, à sociedade. É o reino, exatamente. E é por isso que quando olhamos para a história da igreja, olhamos para as páginas da Bíblia, quem marcaram mais? Aqueles que foram, assim, expansionistas e não reducionistas. Vamos preservar, vamos ter cautela, vamos se autoavaliar e vamos pedir para Deus nos ajudar, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ler rapidinho, só vou fazer a leitura para vocês do que eu grifei. Página 550, o domínio físico. Além disso, a terra não produz somente cardos e abrolhos, nem permanece como um deserto ressecado, mas pela graça comum de Deus, ela produz alimento, material para roupa e abrigo, frequentemente em grande abundância e diversidade. Aqui, o autor está falando sobre o domínio físico, mostrando que Deus deu essa aptidão poderosíssima para o ser humano. Irmãos, e aqui quando eu penso nessa questão do domínio físico, vamos vislumbrar até mesmo a nossa galáxia. Essas ideias aí, muitas vezes, né, que parece loucura, né, como que é o nome dele? Deu um branco agora? Da SpaceX, meu pai. Ajuda. O Elon Musk. O Elon Musk. Eu sei que ele é muito mal visto, mas ele é um revolucionário nessas questões. E a gente tem que sonhar, irmãos. Tem que pensar mesmo, né? Porque muitas vezes até nisso a gente pensa assim, mas e aí? E aí, depois dê uma olhadinha nas fotos do James Webb. Está revolucionando a astronomia. Eles estão descobrindo coisas assim fantásticas. E eu sei, irmãos, que isso tudo é muito difícil. Percebam, a gente acabou de orar esses dias pela guerra de Israel com a faixa de Gaza, com o grupo Hamas. Ou seja, enquanto a gente tem que orar, pedindo para Deus livrar a gente do capeta ali, do bandido, do traficante que quer engolir a gente está pensando nas galáxias. Eu sei que é tudo muito difícil, mas é a vida. Vocês entendem que... E a gente tem que compreender quem sofreu mesmo? A mulher que foi abusada, a pessoa que foi violentada, a gente tem que consolar essa ovelha. Ela não vai ter essa perspectiva. Mas aqueles que não foram, eu diria, alvos desse sofrimento, a gente tem que potencializar. E não pode ficar pegando uma coisa ou outra e achando que não, só a igrejinha tá bom. Não, que Deus nos ajude, né? A questão do domínio intelectual aqui, né, ele trabalha muito sobre isso, né? Que toda essa questão da ciência, tecnologia, todos esses resultados, pode ver, irmãos, hoje, né, nós estamos aqui, olha aqui que bênção, no seminário em tempo real, por meio da tecnologia. Então, avante, né? Domínio moral, irmãos. Bom, eu já falei bastante sobre essa questão que a igreja está fraca, mas a culpa é nossa e nós precisamos o quê? Ter o quê? Um critério mais elevado. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, viu? Isso aqui é bem pastoral. Nós notaremos pessoas muitas vezes brilhantes na igreja, mas que espiritualmente, ó, pequenininho. Pastor, mas como pode uma pessoa que é brilhante na igreja ser espiritualmente? Porque a espiritualidade tem a ver com renúncia. E a capacidade de a pessoa ser brilhante tem a ver com a cognição. Então, muitas vezes a pessoa é brilhante. Ela tem um intelecto brilhante, tem um discernimento ético-moral brilhante, mas não é um homem de oração. É uma pessoa mais política. Mas para a igreja, isso que é brilhante destaca, porque já que ele é brilhante, ele sabe vender o seu peixe muito bem. Aí a gente muitas vezes põe os brilhantes do nosso lado e quando vai ver, tá um forró-bodó medonho. Os irmãos, aprendam isso. Olhem para os joelhos das pessoas. Não é o que elas sabem.
Porque a igreja não é feita sob a sabedoria dos homens, mas é sob a sabedoria de Deus. Então, aquela irmã do ciclo de oração, muitas vezes vai ser a irmã que você vai pedir mais ajuda nos debates da igreja, porque ela bota o joelho no chão, os demônios caem por terra. O irmão que é brilhante, mas é intelectualizado e humano, ela precisa da oração da irmã, para que aquela mente, muitas vezes brilhante, não seja conduzido pela mente humana e carnal. Porque muitas vezes uma proposta humana e carnal, ainda mais numa igreja batista, dá um racha violento. E não vai para lugar nenhum. Mas aquele que fez a sua proposta, ele está preso na proposta que é melhor. Mas quem disse que o melhor, muitas vezes, é o de Deus? Percebam? Como o reino de Deus não tem nada a ver com o reino dos homens. Agora, esse homem que é brilhante, intelectualizado, cheio do Espírito Santo, é uma bênção. Chama ele para perto. Mas se está tendo muito só brilhante, mas que é pequeno espiritualmente, chame esses que são grandes espiritualmente para perto. Estão entendendo, meus irmãos? Tudo bem? Deu uma falhada aí na comunicação? Então podem ver quantas são as vezes que a gente despreza as irmãzinhas do coque, meus irmãos. Os anciãos. Meus irmãos, a gente está de pé na igreja por causa desses homens que oram por nós. Esse seminário está de pé por causa dos homens que oram por nós. Não é por causa dos brilhantes. Vocês vão ver muitos brilhantes te apoiar durante 3 meses, 6 meses, se eles estão recebendo algo. Depois eles picam a mula quando se der a primeira chamada neles. Por quê? Porque é intelectualidade humana. Guardem isso, irmãos. Outra coisa que é uma máxima. Guardem isso. A igreja e os obreiros de uma igreja são aqueles que não buscam o seu interesse próprio. Paulo, ao recomendar Timóteo, dizia: eu recomendo Timóteo porque ele não busca os seus próprios interesses. Muitos brilhantes dentro das nossas igrejas, ainda mais se é uma igreja grande, fazem as coisas só por interesse, barganha, é troca. Porque no dia que eles tiverem dar sem receber, eles pulam fora, porque eles vão para outra, porque lá na outra que é grande, eles saem na selfie, eles saem nas páginas, nas redes. Está entendendo? Igreja é a busca, não do interesse próprio, mas do interesse de Deus e do outro. É uma equação sine qua non. É assim que funciona. E por que muitas vezes eu falo dos irmãos de oração? Porque eles oram, mesmo ficando sem nunca ir para um púlpito. Eles jejuam e se dedicam de trás dos bastidores a vida toda. Espiritualidade ou não é? Enquanto os grandãos tigrão, espiritualidade. Que sobra a carne, entendeu? Guardem isso, meus irmãos. Por isso que eu falo da questão da moralidade, tá bom? Bom, o domínio criativo, já falamos. Domínio social aqui também é muito importante a gente ter uma compreensão, a gente já falou. Questão do domínio religioso também, né? Eu queria gastar um pouco mais de tempo aqui, quando na página 555 ele fala da graça comum não salva pessoas. Eu achei que aqui o autor ele não foi muito feliz em algumas colocações, eu rebati ele. Ele faz um comentário mais ou menos o seguinte, que aos ímpios Deus derrama mais graça comum, e aos crentes Deus derrama mais graça salvífica. Não concordo com isso, não concordo. Pelo contrário, o que eu acabei de dizer é o oposto disso, entenderam? A ideia de Asaf, né? Hã? A ideia de Asaf, né? É, mas o Asaf olhava a prosperidade, né? Até Assim, tudo em mas... prosperidade, tudo bem. Porque mas... aí, Júnior, a gente tem que admitir que você, de repente, vai fazer uma minuta lá para certa empresa e os camaradas vão querer que você coloque alguns acréscimos meio gadarenos, você vai falar, não, aqui não vou pôr não, porque aqui está fora do meu princípio. verdade. Aí você deixa de ganhar. Então, questão de prosperidade, mas é que ele coloca aqui mais ou menos como corrupção. assim. Hã? A corrupção, né? Nesse caso, a gente tem que saber, irmãos, que algumas coisas a gente não vai ganhar. Sim. A gente vai ganhar menos, porque a gente não vai se vender algumas coisas. Mas o que eu quero dizer é que eu não concordo com ele nesse aspecto. É o que eu disse, é o que eu acredito. Se o Espírito de Deus está sobre mim, se eu tenho a graça do Altíssimo e tenho a graça comum, eu tenho que ser mais extraordinário do que eles. Não por causa de mim, mas por causa daquele que habita em mim. E o desejo do meu coração é dizer, Senhor, pega esse vaso cearense aqui, arranca os neurônios que não prestam, e bota coisa boa, e faz o que o Senhor quiser. Tá bom, meus irmãos? Então, é o que eu penso, né? Uhum. Aí ele vem falar sobre as razões para a graça comum e tal, e aí ele termina. Então, eu quero acreditar, irmãos, que esse capítulo foi muito bom,
mas eu faria esse acréscimo, mostrando um pouco mais desse lado da graça salvífica. Deixo aqui a minha contribuição para vocês e coloco que é possível, sim. É possível vivermos dias como foram nas reformas, nos grandes avivamentos, na igreja primitiva. Deixa eu fazer uma defesa aqui. Por que a igreja primitiva não foi esse útero extraordinário na Terra, nas dimensões que eu acabo de dizer? Bem simples. Foi um contexto de perseguição e morte. A igreja primitiva, durante os seus primeiros séculos, eles sobreviviam. Havia um império maligno que dominava e que, muitas vezes, em nome de César, destruía todos eles. Como que você vai montar faculdade? Como que você vai ser expansionista? Como você vai ser... E mesmo diante de toda oposição ao que o cristianismo fez com Roma, destruiu Roma pelas bases, convertendo Roma. Veio uma seta do diabo que é institucionalizar o quê? Essa nova religião. Porque mesmo eles, com toda oposição, foram esse útero. Num outro contexto, de um outro império, a igreja se tornaria, tá louco, irmãos. Eu, particularmente, deduzo que se tornaria uma coisa estratosférica. Mas aqui... É que Deus tem os seus planos e propósitos. E a gente administra. Por que eu estou falando isso, Júnior e irmãos? Porque na Igreja da Reforma, logo depois, toda a Europa foi sacudida. Podem ver o que a América do Norte é, por causa da palavra de Deus. Há uma pesquisa científica que mostra que todos os países que tiveram a palavra de Deus como a sua razão, a sua constituição ou a base, se tornaram países brilhantes. Sim, é só um acréscimo aí, aproveitando que você está falando, eu trago aqui algo que eu vi lá no simpósio que ajuda, que contribui, né? O palestrante falou que a reforma protestante trouxe muita contribuição, a educação. A educação, depois da educação, o acesso à leitura, que antes era só latim, tradução da Bíblia para a língua alemão e, enfim, só tinha a língua latim por Jerônimo, né, que era usada pela Igreja Católica, então havia uma supressão da liberdade das pessoas ao acesso. Então, a contribuição foi na educação, a liberdade de expressão. A reforma trouxe muito contribuição para a sociedade. Exatamente. E diante disso, irmãos, eu quero acreditar que a reforma protestante ela é um bom elo para voltar ali logo para o início do século. Porque, irmãos, nos primeiros 300 anos a igreja sofreu muita perseguição, depois dos próximos 200 anos ela teve um período de paz, mas ela teve um período de oposição intelectual, aí onde nascem os pais da igreja, a patrística. Então é muito interessante a riqueza. E podem ver o que o cristianismo foi para o mundo, foi libertador. Então, que Deus nos ajude nessa proposta e que a graça salvífica, que eu chamo de graça especial, possa ser realmente somada a essa graça comum e que Deus faça conosco e com as nossas igrejas e com o nosso povo o que Ele sonhar e que a gente contribua nisso, jamais perdendo a visão do reino dele e do governo dele nessa terra como algo de passagem, só construindo um jardim para glorificar Ele, porque nós estamos indo para Canaã, para Nova Jerusalém. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Joia? Então, concluímos aqui a graça comum? Tudo bem? Vamos agora para o capítulo 32. A gente só vai fazer uma breve catada, tá bom? E aí, vamos começar. Então, vou encerrar a nossa gravação aqui, tá bom? Tudo bem? Beleza.